hoje aqui a gente vai estar falando sobre o poder da cura. Será que realmente é possível alcançar uma cura quando a gente tem uma metodologia, quando a gente está seguindo um passo a passo? E por que, se já conseguimos alcançar, por que a gente ainda continua vendo quadros de ansiedade e depressão aumentando e ampliando aqui diante dos nossos olhos, né? Então é muito comum a gente tentar entender se de fato é possível curar ou não a depressão e a ansiedade, né? É possível eu conseguir dizer para um paciente, eu acho que essa é uma inquietação que acontece com muitos terapeutas, né, Gi? Eu tenho medo de pegar pacientes ansiosos e depressivos e pensar que eu vou poder ajudá-los, de repente eu não ajudar de uma forma efetiva ao meu paciente. Eu fico com medo de, às vezes, as técnicas que eu tenho chegam até um certo ponto e eu preciso chegar mais longe, então como que eu faço? Então tudo isso a gente vai estar falando aqui hoje, terapeuta, e será um prazer estar ajudando você a compreender ainda melhor como você pode ajudar o seu paciente e como você pode, sim, curar o seu paciente. Existem 3 erros, e eu quero começar com esses 3 erros que impedem vocês de trazerem resultados para os pacientes. Se você estiver cometendo esses 3 erros, você não vai conseguir ter resultados com os seus pacientes, você não vai conseguir ter uma transformação com os seus pacientes. E quais são esses 3 erros que acabam acontecendo com o paciente? O primeiro erro é você olhar na ponta do iceberg. Você pensar que um paciente que está com ansiedade e depressão, ele está com uma situação visível, e só pensar no que é visível. Ao longo dessa semana, eu venho trazendo isso para vocês com todo o meu carinho e dizendo para vocês, olha, é impossível você alcançar um estado de transformação na história do seu paciente, tirar ele do estado de sobrevivência, cometendo os mesmos erros que quase todos os outros profissionais estão cometendo. Porque pensa comigo, terapeuta. Terapeuta, ou você que ainda não é terapeuta, pensa comigo. Se os índices da depressão e da ansiedade estão aumentando cada vez mais, convém a gente entender que se há 40, 50 anos, é mais do que 40 anos, é quase 50, essa doença está fazendo parte do nosso meio social, e se existem vários profissionais trazendo medicação e atendimentos, e isso não está trazendo cura, alguma coisa está errado. Você não acha? Pensa comigo. Existem medicações há 60 anos. Há 60 anos que a gente coloca a medicação a serviço dos pacientes. E os pacientes não estão tendo melhoras. E por que que isso está acontecendo? Porque a medicação, ela está sendo feita para um processo enquanto há uma cura junto. Inclusive, hoje em dia já se fala muito de que só a medicação não vai ajudar um paciente a sair e entrar no estado de cura. Por que que não vai conseguir? Porque a medicação é tipo como se a gente estivesse fazendo algo enquanto outra coisa está acontecendo. Vamos pensar numa operação? Imagina que aconteça uma operação, né? Ou seja, aconteça uma situação com um paciente em que o paciente está sendo operado naquele momento. Naquele momento que ele está sendo operado, ele precisa estar sedado. Para quê? Para ele permitir que a tolerância de dor dele aumente e o médico possa fazer o trabalho que precisa ser feito, enquanto ele está ali, para que ele sofra menos, certo? É por isso que serve a sedação. Depois que ele recobra a sua capacidade, a cirurgia já acabou, ou seja, o médico já não vai estar mexendo, ele vai sentir a dor, mas ele não vai sentir ali cortando, tirando, puxando, fazendo isso, que senão ele vai atrapalhar o processo do médico. Então, a medicação, os remédios, eles são feitos para remediar alguma coisa. A questão é que a maior parte das pessoas, elas esquecem disso, e elas começam a tomar um remédio como se fosse para a vida toda. E com isso, também, a maior parte dos medicamentos que são feitos, eles têm um tempo ainda de resistência no paciente. Imagina, um paciente com ansiedade e depressão, quando vai tomar um benzodiazepínico, um ISRS, que é um inibidor seletivo recapacitador de serotonina, um ISRD de dopamina também, um tricíclico, qualquer um desses medicamentos, eles vão estar sendo tomados, administrados pelo paciente, porém, naquele processo em que o medicamento está sendo tomado, ele só vai fazer efeito de 2 a 4 semanas depois. Ali naquele primeiro momento, ele está se ajustando ao organismo do paciente, até porque a maior parte dos psiquiatras hoje cometem um erro terrível. Qual é o maior erro que eles cometem? Eles nem fazem exames prévios para saber se aquele medicamento é indicado ou não para você. Eles passam a receita. Você fala, eu estou com isso, isso e isso. E daí eles passam a receita. E olha o erro disso.
Você já brigou com... Não sei se vocês são casados, mas sabe quando a gente briga com o nosso cônjuge? Aí a gente chega muito nervoso, depois de ter brigado com o nosso cônjuge, e vai falar com a nossa mãe, por exemplo. A gente chega, mãe, porque eu tô cansado, que fulano fez isso comigo, e gritou comigo, e brigou, e olha, eu tô cansado dessa situação, tá sempre se repetindo. Aí sua mãe olha para você e fala, mas filha, pelo amor de Deus, por que você não me disse isso antes? Isso não é justo, ele não pode fazer isso com você, ou ela não pode fazer isso com você. Isso não tá certo, sua mãe vai dar opinião, e naquele momento você está extremamente irritada. Então, você passou uma situação para sua mãe aumentada porque você está muito ferida naquele momento. Isso também acontece quando a gente vai no médico. Às vezes a gente vai no médico e esquece de falar coisas que estão acontecendo, ou às vezes a gente fala de coisas que estão acontecendo. Imagina, eu passei a noite toda sem dormir, eu não consegui dormir. Eu chego no meu médico e falo assim, ai, doutor Pedro, desculpa, mas olha, passei a noite inteira sem dormir, eu não estou conseguindo mais, o meu cansaço é enorme, eu não consigo ficar sem dormir, eu estou irritada, eu estou cansada. Ele fala assim, nossa, que pena, né, mas você não está conseguindo dormir, não. Aí já vai insônia, né? Aí já vem aqui um lorazepam, ok, pá, e já vai e indica um medicamento para mim. Ok, insônia, né, diazepam, pá, ele vai e receita o medicamento consoante o que eu disse. Só que, às vezes, aquilo que eu disse está relacionado a um evento que está acontecendo na minha vida aquela semana. Só que eu não tive tempo de me explicar. Eu não tive tempo de compreender sequer o que está acontecendo. Então, o diagnóstico precoce, auxiliado com a medicação, pode fazer com que eu fique num lugar pior do que a melhora. E eu sei que muitos de vocês não trabalham com a medicação, né? São terapeutas, a maior parte de vocês não estão trabalhando, receitando de forma alguma. A gente receita medicação, não é o nosso campo, eu nem quero que seja o nosso campo, seria terrível, né? A gente tem que trazer um outro olhar para as pessoas que estão passando por ansiedade e depressão. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que se eu continuar olhando para a ansiedade e depressão com um lugar de medicamentoso, pensando que a medicação é que vai trazer mais resultados, eu vou continuar atrasando o processo de cura do paciente. Então, isso não é o ponto que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar o paciente como um todo. Como eu disse, os remédios eles são feitos para remediar casos muito fortes, extremamente necessário que aquilo aconteça. Como eu falei da cirurgia, não tem como você pensar numa cirurgia que corta o paciente em 3 partes e não pensar numa anestesia. A mesma coisa quando o paciente está numa depressão severa, uma depressão que ele já não está conseguindo ter reação para nada, ou quando ele está com crise de ansiedade que já está num estado que está atrapalhando o dia a dia desse paciente. Aí ele precisa ter uma base, enquanto você, terapeuta, faz o outro trabalho, a identificação do que está acontecendo, entendendo a base emocional da ansiedade e depressão, entendendo como identificar e desativar os gatilhos, entendendo como fazer com que ele tenha uma terapia que possa trazer melhoras e resultados para ele.